Seguindo a linhagem do nosso ficha técnica aqui de todas as semanas ou de todos os períodos aí que vocês estão acostumados a acompanhar, nós falaremos de grandes feitos do futebol, de clubes que são gigantescos para suas torcidas, né? E hoje a gente vai falar do time de uma listra branca e de outra listra azul. A gente vai falar do time do Papão da Curuzu, o Paysandu, lá do Pará. Bom, não precisa ir muito longe para saber que o Paysandu é um dos maiores representantes do futebol do norte do nosso país, né? Porque conseguiu vários feitos, é um time enorme dentro do seu estado, juntamente com o Remo também, né? Tem outros representantes ali no Pará, mas o Paysandu e o Remo são os que mais se destacam. E o Paysandu foi o time que conseguiu ir mais longe um dia, conseguiu chegar numa Libertadores da América. Bom, e o Paysandu, para chegar na Libertadores, teve um caminho, obviamente. E esse caminho começou quando foi campeão lá do norte, né? Anos antes ali. E foi convidado a disputar a Copa dos Campeões, um torneio que era muito interessante e juntava campeões de várias regiões do país para se enfrentarem, e essa competição dava uma vaga à Libertadores da América. Bom, e o Paysandu na Copa dos Campeões enfrentou times de proporções gigantescas, né? Afinal enfrentou o Corinthians, enfrentou o Palmeiras, enfrentou o Cruzeiro, e esses três times que eu citei fizeram parte do caminho que o Paysandu tomou para vencer a competição. Na fase de grupos, passou pelo Corinthians, na semifinal enfrentou o Palmeiras, que foi o primeiro campeão na competição, né? E conseguiu eliminar o Palmeiras, e na final enfrentou o Cruzeiro e foi campeão nos pênaltis em cima do Cruzeiro. A equipe do Paysandu conquistou a vaga Libertadores assim, e todo mundo ficou contente por ver o título do Paysandu. Afinal, o Paysandu era uma equipe que era inflamante, a torcida estava sempre perto, o Mangueirão sempre lotado, e todo mundo apoiando a equipe do Paysandu. E o Paysandu foi com muita carga para a Libertadores, porque a torcida abraçou esse projeto da equipe. Bom, em 2003 a equipe do Paysandu enfim estreava na Libertadores da América. Não só o Paysandu, mas o norte do país inteiro. Afinal, o Paysandu é até hoje o único representante do norte na Copa Libertadores da América. E o primeiro jogo foi lá no Peru, foi fora de casa, foi contra o Sporting Cristal, uma equipe com bagagem na competição já. E o Paysandu foi lá e venceu, 2-0, irrefutavelmente, e já conseguindo aí dar um bom passo nessa campanha da Libertadores da América. Bom, e o grupo do Paysandu era um grupo cheio de times de tradição. Talvez se não fossem os times postulantes ao título, mas além do Sporting Cristal, a Universidade Católica estava lá e o Cerro Porteño estavam lá. São times que estão sempre na Libertadores, são times acostumados a jogar Libertadores da América, diferente do Paysandu. Mesmo assim, o Paysandu venceu 4 jogos, empatou 2 e conseguiu com 14 pontos se classificar na primeira posição daquele grupo. Sobrou. A equipe do Paysandu sobrou naquele grupo. Bom, e o jogo mais memorável daquela fase de grupos foi quando o Paysandu visitou o Cerro Porteño, lá no Paraguai, e enfiou uma sonora goleada de 6-2 na equipe do Cerro Porteño. O tradicionalíssimo Cerro Porteño do Paraguai tomou uma goleada em casa de 6-2 para o Paysandu. E o Paysandu, com 14 gols marcados, só 5 sofridos, conseguiu passar a próxima fase da Libertadores da América. Mostrou que simplesmente tinha um timaço, perto de times que conheciam a Libertadores. Às vezes a gente fala, né, que a Libertadores, você tem que conhecer a Libertadores, você tem que aprender a jogar a Libertadores. Bom, esses times sabiam, e o Paysandu foi lá e calou os 3. Bom, e o destino assim quis que o Paysandu, mesmo indo muito bem, enfrentasse logo o Boca Juniors, que já era um time sem o Riquelme naquela época, em 2003, e que não tinha feito uma campanha tão boa na fase de grupos. Tinha se classificado em segundo, e o mata-mata cruzou os dois, Paysandu e Boca Juniors. E para quem achava que o Paysandu sofreria muito contra o Boca Juniors na primeira partida na Bombonera, diante de 47 mil testemunhos, o Paysandu venceu por 1-0 o primeiro confronto, gol do Yarley. Só que muita gente foi expulsa nesse jogo. E gente importante do Paysandu, infelizmente, foi expulsa nesse jogo. Foi um jogo muito truculento. Então o Paysandu perdeu peças importantíssimas para o segundo jogo, entre eles o Wanderson, o volantão, e o atacante Robigol, que fez história com a camisa do Paysandu, jogou até no Santos depois, não com o mesmo sucesso, mas que é um jogador que fez seu nome dentro do cenário nacional vestindo a camisa do Paysandu. Bom, e tem um adendo aí que é legal a gente citar, né? Até 2003, apenas 2 equipes brasileiras tinham vencido o Boca Juniors lá na Bombonera, que foi só o Santos de Pelé e aquele Cruzeiro também de 1994, que era um timaço. Além dessas 2 equipes, ninguém havia vencido o Boca Juniors jogando na Bombonera. O Paysandu quebrou isso. O Yarley quebrou isso. No jogo da volta, a torcida fez sua parte, né? A torcida do Paysandu colocou ali 50 mil apaixonados e vibrantes torcedores apoiando a equipe do Paysandu contra a equipe do Boca. Parecia até um resultado difícil do Boca reverter, até porque o Paysandu ele vinha embalado, né? Era uma equipe que tinha vencido por 1-0 fora de casa
E aí você chega em sua casa diante dos seus torcedores e pensa: é hoje que eu vou me consagrar aqui, eu vou vencer esse jogo, mas infelizmente não deu. A equipe do Paysandu, além dos desfalques que o Paysandu já tinha, daqueles jogadores que foram expulsos na primeira partida, foi outro jogo truculento. Foi um 4-2 para a equipe do Boca Juniors, com 2 jogadores expulsos da equipe do Paysandu, o Sandro Goiano e o Wellington. E aí a equipe do Boca Juniors soube impor o seu tamanho diante do Paysandu, se mostrou ser um dos maiores times do mundo e venceu a partida aí por esse placar aí de 4-2, com 2 gols de pênalti do Esqueloto. O Esqueloto fez mais um em jogada normal, né? E o Delgado fez outro gol para a equipe do Boca Juniors. O Paysandu ainda conseguiu fazer o seu gol com o meio-campista Lecheva e o Burdiço ainda fez um gol contra. No final, 4-2, o Paysandu honradamente, mesmo perdendo, conseguiu enfrentar praticamente de igual para igual a equipe do Boca Juniors nos 2 confrontos. Sofreu um pouco, é verdade, porque não tinha aquela força que o Boca Juniors ganhou durante todos esses anos disputando essas competições. Mas se mostrou ser uma equipe valente, muito valente, e enfrentou a equipe do Boca Juniors como poucos enfrentaram até os dias de hoje. Bom, e só para vocês terem uma base das equipes que atuaram, né, nesses 2 confrontos, são jogadores e os técnicos também que são emblemáticos no nosso país e na América também, se a gente englobar o Boca Juniors nisso. Olha só quanto jogador incrível jogou. Por exemplo, tinha o zagueirão Gino, o Velber, o Sandro Goiano, o Lecheva, o Yarley, né, o mito Yarley, que foi pro Boca Juniors depois, inclusive. O Vandi, que entrou no segundo jogo no lugar do Robigol, que foi expulso. O Zé Augusto, né, o Zé Facão, como chamam lá, por causa dos cortes que ele faz ali, que ele fazia. O Wanderson, capitão, carregador de piano. O próprio Robigol, né, que a gente já citou. O Balão, outro jogador importantíssimo. A equipe do Boca Juniors era uma equipe muito boa também. Era uma equipe com jogadores que mostravam o porquê que o Boca Juniors, naquela época principalmente, claro que em todas as épocas o Boca ele conquistou essa força, né? Mas tinha uma equipe que realmente mostrava o porquê que ele dava tanto trabalho para todos. O Boca naquela edição tinha, por exemplo, o goleiro Pata Bonanzieri, tinha jogadores importantíssimos como Ibarra, o Burdiço, Clemente Rodrigues, o Batalha, o Diego Canha estava lá também, o Delgado, Esqueloto, Teves, Schiavi, o técnico era Carlos Bianchi, veja só. E olha só para finalizar, a gente mostra para vocês como foi honrosa essa participação do Paysandu nessa Libertadores. Se a gente for levar em conta que o Paysandu perdeu um único jogo nesse confronto, vejam só, foram 5 vitórias, inclusive a vitória sobre o Boca na Bombonera, 2 empates e só uma derrota, justamente para o Boca Juniors, que eliminou a equipe da competição. O Boca avançou até a final, enfrentou o Santos de Robinho e Diego naquela final e venceu os 2 jogos. Ou seja, o Santos, o time brasileiro que melhor foi naquela edição da Libertadores, não conseguiu vencer nenhum jogo contra aquela equipe do Boca Juniors. O Paysandu fez a sua parte, se esforçou e entrou na história por causa desse jogo e por causa dessa participação honradíssima na Copa Libertadores da América, a maior competição aqui do nosso continente. A participação do Paysandu na Libertadores da América foi um feito sem defeito. Com o 7 numa tela azul, perfeito sem defeito no papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu.